Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos continuar nosso tema, né, de semiologia. Nós estávamos conversando sobre a semiologia dermatológica, né? Semana passada fizemos uma breve revisão, né, da parte estrutural, parte anatômica, parte funcional da pele, e hoje nós vamos ver, então, sobre as lesões, classificação dessas lesões e sobre também alguns exames complementares que nós vamos realizar no nosso paciente que tem alguma alteração dermatológica, né? Tudo isso para chegar no correto diagnóstico, ok? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre as lesões. Então, como nós já conversamos na semana passada, né, é importante nós classificarmos da maneira mais detalhada possível as lesões dos nossos pacientes. Por que é extremamente importante isso? Para você, daqui 20 dias, 30 dias, que a hora que este animal retornar para você, através da sua anamnese, né, através das suas anotações, você saber se o seu paciente teve melhora ou não. E, logicamente, para um colega seu, né, para algum colega que está atendendo no mesmo hospital veterinário que você ou na mesma clínica, saiba identificar se houve melhora ou não no quadro daquele paciente. Por isso que é extremamente importante nós classificarmos, nós detalharmos essas lesões, tá? E aí essas lesões nós podemos classificá-la com relação à sua distribuição. Se ela é localizada numa determinada região do corpo do animal, em algum membro, né? Ou se é localizada na região torácica, abdominal, cervical, região perianal, enfim, podemos classificá-la se ela é localizada, disseminada ou generalizada. Disseminada, por exemplo, membro torácico inteiro, né? Então ela é disseminada pelo membro torácico, ou generalizada, corpo inteiro do nosso paciente, né? Vamos classificar essas lesões com relação à sua topografia, ou seja, é aquela lesão que eu tenho no lado direito e tenho no lado esquerdo igual, ou seja, são lesões simétricas, né? Ou são lesões assimétricas. Isso é importante que, por exemplo, doenças endócrinas, né? As lesões dermatológicas, na maioria das vezes, elas são simétricas, tá? Com relação ao grau de profundidade, logicamente, se ela é superficial ou profunda, quanto mais profunda é essa lesão, mais grave se torna o quadro, logicamente. Lembra que a pele funciona como uma barreira protetora, né? E se agora nós não temos essa pele, nós não temos barreira protetora e assim por diante, tá? A configuração, né, dessas lesões, se é circular, linear, pontiforme, a gente vai conversar sobre isso, tá? E vamos classificar as lesões também com relação à sua morfologia, ou seja, algumas lesões que nós vamos comentar nos próximos slides. Então, toda vez que nós classificarmos lesões, né, nós precisamos identificar lesão circular superficial localizada em região metacarpal, né? Aí você pode até colocar também o tamanho dessa lesão, né? Pegar uma régua e medir, né? De aproximadamente 2 centímetros de diâmetro e assim por diante, né? Quanto mais detalhado é a sua anamnese, a sua classificação, melhor é para você acompanhar a evolução clínica desse paciente, tá? E agora nós vamos classificar algumas lesões também para a gente compreender isso que nós estamos conversando. Então, quando nós falamos no último slide agora, né, o último item sobre a morfologia, então vamos classificar essas lesões com relação à sua morfologia, começando por alterações circulatórias. Então, aqui o meu problema não é especificamente na epiderme, na derme ou na hipoderme, mas sim o nosso problema é um problema circulatório. Tá? Então, o nosso paciente apresenta alguma alteração vascular, né, alguma alteração do sistema vascular, e essas alterações são visíveis dermatologicamente. Tá? Então, a primeira alteração, a primeira lesão que nós vamos mostrar é o eritema. O que é o eritema? Quando a pele fica toda avermelhada, tá? Ela fica avermelhada por quê? Porque ocorreu liberação de substâncias vasoativas, ocorreu vasodilatação e essa pele ela fica mais avermelhada. Consequentemente, ela também fica com a temperatura um pouco mais elevada, né? Então, esse eritema, temos imagens depois, né? É quando a pele está inflamada, ocorreu vasodilatação, então está tendo uma agressão naquele local, tá? E a petéquia é quando eu tenho um ponto avermelhado de até 1 centímetro de diâmetro.
tá? Imagine que esse ponto aqui seja menor que 1 centímetro de diâmetro, e isso é o que nós chamamos de petequia, tá? E essas petequias ocorrem porque não temos sistema de coagulação. Então, nós temos lesão microvascular, extravasamento de sangue, né? E esse sangue vai para o espaço subcutâneo, né? Vai para a região da derme, ou da hipoderme também, logicamente, né? E isso mostra que o nosso paciente não tem sistema de coagulação suficiente, tá? Essas lesões de capilares sanguíneos levam que ocorra essas microhemorragias, digamos assim, né? Então, petequia é isso que a gente está falando aqui. São pontos avermelhados medindo até 1 centímetro de diâmetro. Que é o que a gente consegue visualizar nessa imagem, né? Então, olha só. Essa pele aqui é uma pele eritematosa, né? Uma pele toda avermelhada. Logicamente, aqui está ocorrendo um processo inflamatório que provavelmente este paciente apresente outras alterações, né? Como, por exemplo, presença de ácaros nessa pele, né? Ou seja, sarna e assim por diante. Então, a pele ela fica toda avermelhada, toda eritematosa, né? Porque está ocorrendo o processo inflamatório. Vamos lembrar também, é um animal branco, né? Um animal sem proteção, digamos assim. Se ele fica muito exposto ao sol, isso também pode acontecer, ok? Logicamente, não é o caso deste paciente, né, deste animalzinho. Mas isso é uma pele eritematosa, né? Então, se formos classificar, ó, a eritema localizado em região dorsal de membro torácico esquerdo, localizado em plano nasal, periocular, região cervical, ventral e assim por diante, né? Vamos classificando essas lesões. Para quê? Conforme você vai passando o tratamento para notar se houve melhora ou não. E todos esses pontinhos, ó, avermelhados, medindo até 1 centímetro de diâmetro, isso é o que nós chamamos de petequias, né? Lembra que essas petequias nada mais é do que quando o meu paciente não apresenta plaqueta suficiente, não apresenta sistema de coagulação. E aí começa a ocorrer essas microhemorragias, né? Animal que apresenta erliquiose tem muito dessas petequias, tá? E isso não somente na pele, né? É mais evidente, logicamente, nessas regiões glabras, ou seja, nessa região onde não tem pelo, onde a pele é muito fininha, né? Muito delgada, na face interna da coxa, mas podemos notar essas petequias também em qualquer mucosa, né? Mucosa peniana, mucosa vaginal, mucosa ocular, mucosa oral, igual a gente está conseguindo visualizar aqui. Então, isso mostra para a gente uma alteração vascular. E essa alteração vascular está se refletindo no sistema dermatológico, tá? Então, vocês olham essas petequias, vocês já têm que raciocinar da seguinte maneira, tem que criar a seguinte hipótese. O nosso paciente está apresentando alteração no sistema de coagulação sanguínea, né? Então, e aí ele apresenta esses pequenos pontos hemorrágicos. Ainda em lesões vasculares, né? Nós lembra que nós estamos classificando as nossas lesões, essas lesões vasculares, né? Uma equimose seria igual a petequia, né? Só que agora ela é um pouco maior, ou seja, tem mais de 1 centímetro de diâmetro. Então, é uma mancha avermelhada medindo mais que 1 centímetro de diâmetro. Significado clínico disso é a mesma história da petequia, né? Só que agora um pouco mais difuso, digamos assim, essa hemorragia, tá? Uma sufusão é igual a essa equimose, só que agora, ao invés de ser circunscrito, né, se for circular, tá? Ela é mais espalhada, mais derramada, digamos assim, né? E isso é o que a gente chama de sufusão. Qual que é? O significado clínico é o mesmo, né? São lesões vasculares, tá? Que leva a esse quadro de alteração dermatológica como uma sufusão, tá? E um hematoma, todo mundo aqui já deve ter batido a perna em algum lugar, já deve jogando bola, futebol, na academia, enfim, esbarrou, bateu em alguma coisa e criou aquele hematoma, né? Aquela mancha enegrecida na coxa, na canela e assim por diante, né? O hematoma tem um tamanho variável, né? Pode ser proeminente ou não, ou seja, somente pode ser elevado ou achatado na pele. E qual que é o significado clínico? Derramamento de sangue, né? Uma hemorragia na pele e no
tecido subcutâneo ou na derme, tá? Normalmente um hematoma também pode ocorrer se você fizer uma injeção intramuscular, acertar algum vaso, se você coletar sangue, né, e aí tem aquele extravasamento de sangue no subcutâneo, e isso é um hematoma. Tá? São alterações vasculares, né? Então, aqui na imagem, só para a gente entender um pouquinho, né? Se isso daqui tem mais que 1 centímetro de diâmetro, isso é uma sufusão. E agora aqui uma região um pouco maior, que é o nosso hematoma, né? Mas temos que lembrar que isso nada mais é do que um extravasamento de sangue nessa pele, na epiderme, derme ou na hipoderme. E das alterações circulatórias, né, nós chegamos agora nas nossas lesões, chamadas de lesões primárias, né, ou seja, são lesões que ocorrem na pele, né, e isso não é causado, por exemplo, por uma alteração circulatória, né, que são chamadas de lesões primárias. Tá? Quais são essas lesões que nós temos que ver? A primeira delas é a pápula. Tá? O que é essa pápula? Uma lesão sólida. Tá? Então, eu sei que lá dentro eu tenho um conteúdo sólido, né? Circunscrita e elevada, que mede até 1 centímetro de diâmetro, né? Então, se vocês observarem nesse nosso esquemazinho aqui do lado, né? Temos um folículo piloso, temos a glândula sebácea, né? E do ladinho nós temos a nossa pápula, tá? Essa elevaçãozinha sólida, circunscrita, que mede até 1 centímetro de diâmetro, né? Logo depois nós temos a nossa placa, tá? Que a placa, ela vem, se eleva, é a mesma coisa que a pápula, só que ela agora é maior, né? Então a diferença entre pápula e placa nada mais é do que o seu tamanho, né? Bom, logicamente, na nossa aula aqui de semiologia, o objetivo não é descrevermos, né, quais patologias ocorrem essa pápula, essa placa, né? Aqui nós temos que compreender que essas são lesões primárias, mas, por exemplo, lesões ou alterações de hipersensibilidade podem causar o aparecimento de placas, né, que são essas elevações maiores que a pápula no caso, ok? Bom, mácula e mancha, o que seria uma mácula e o que seria uma mancha, né? Então essa mácula é uma mancha achatada, circunscrita de até 1 centímetro de diâmetro. Então, você olha para a pele, tem uma manchinha, né? E isso tem alteração na cor da pele, tá? Logicamente, isso não é uma alteração vascular, então ela não é avermelhada, né? Ela fica com alteração na cor da pele. Já já vai ter uma imagem, a gente mostra isso para vocês, tá? E uma mancha nada mais é do que uma mácula maior, tá? Então, isso é uma mancha. Provavelmente você deve ter alguma mancha na sua pele, né? Então, a mácula é até 1 centímetro de diâmetro, né? E a mancha é um pouco maior, ou maior do que a mácula no caso. Então, isso daqui são as máculas, né? Olha só, uma mancha. Desculpa, isso daqui é a mácula, né? Que mede até 1 centímetro de diâmetro, né? Olha só que no plano nasal deste gatinho, nós temos uma mácula, né? Essa mancha achatada, né? Medindo até 1 centímetro de diâmetro. Notem que temos alteração na cor da pele. Logicamente, você pega um animal que apresenta esse tipo de alteração aqui, né? Em plano nasal, começa a apresentar essas máculas, provavelmente isso daí lá no futuro pode se transformar em alguma neoplasia, né? Porque ocorre a proliferação dos melanócitos, né? Lembra aquelas células que produzem a melanina, né? Que é esse pigmento na cor da pele do animal, né? Então, a gente já começa a entender o que é uma mácula. E agora um nódulo e um tumor, né? Nódulo é uma lesão sólida circunscrita. Pode ou não ser saliente. Tá? Ao invés desse nódulo ser saliente, né, esse nódulo ele pode estar logo abaixo da pele, certo? De até 2 centímetros de diâmetro. E o tumor, né, popularmente conhecido, uma neoplasia, né, é o crescimento neoplásico de qualquer estrutura ou tecido, né? Lógico, a gente está falando da semiologia dermatológica, né? Então, se eu tenho um tumorzinho, a gente está falando isso na pele, né? Então, um tumor nada mais é do que um crescimento neoplásico,
qualquer estrutura da pele, né? Ou hipoderme, derme ou hipoderme, certo? Então aqui a gente está vendo um nódulo e aqui a gente está vendo uma neoplasia, né? Um tumor no caso, né? Se é uma neoplasia, uma hiperplasia, isso daí somente exames complementares que vão mostrar para a gente. E agora vesícula e bolha, né? Todo mundo já deve ter tido isso nos pés, né? Que é as meninas andando com aquele sapato apertado de salto alto, ou, por exemplo, os meninos com tênis também apertado, jogando bola, onde tem muita fricção, né? Naquela determinada região. São difíceis, né? Identificar, por exemplo, uma vesícula, porque ela é muito friável, né? Então ela se estoura, ela rompe facilmente. Né? Já uma bolha é um pouquinho mais difícil, logicamente, de se romper. Tá? Qual que é a diferença de vesícula e bolha? Tamanho, certo? A vesícula é pequenininha, até 1 centímetro de diâmetro, e logicamente a bolha ela é maior. Quem nunca teve bolha nos pés de tanto andar, com tênis um pouco mais apertado, né? Um sapato mais apertado, né? E isso é uma bolha. Por que que essa bolha ou essa vesícula ocorreu? Porque nós tivemos fricção no local, né? Nós tivemos uma agressão no local, extravasamento de líquido, né? E aí ocorre isso que a gente está vendo aqui, certo? Então, a gente tem que pensar nas causas, né? Por que que ocorre essas alterações dermatológicas. Um cisto nada mais é do que uma cavidade. Então, olha só, vamos desenhar a pele, aí tem uma cavidade, pronto. E essa cavidade é recoberta por tecido epitelial, tá? Um tecido bem, digamos assim, frágil, né? Facilmente destacável, né? E dentro desse cisto, ou nós temos um conteúdo líquido, ou nós temos um conteúdo sólido, material sólido, né? Isso é chamado de cisto. Já um abscesso, deixa eu apagar aqui, tá? Um abscesso, olha só o que seria um abscesso. Uma lesão flutuante, tá? Então, quer dizer que agora, ao invés de termos um conteúdo líquido, né, um fluido límpido dentro desta cavidade, né, nós temos acúmulo de pus. Então, agora aqui dentro, nós temos acúmulo de pus, e pus nada mais é do que leucócitos, restos celulares, células mortas, tá? E isso seria um abscesso, ok? Uma pústula, o próprio nome já está falando, é uma elevação, tá? Então já não é uma depressão, né? Então temos a pele, temos uma pequena elevação, circunscrita, logicamente, preenchida por pus. Isso é decorrente de infecções bacterianas, né? Um abscesso é uma infecção, localizada, circunscrita ali na região dérmica, né? Ou até no subcutâneo. Uma pústula também é um processo infeccioso da pele, só que agora esse processo infeccioso ele está elevado, né? Nós temos essa elevação da nossa pele, tá? E, logicamente, essa pústula ela pode se romper e espalhar, né, esse material purulento que já já a gente vai ver. Uma urticária, ela ocorre principalmente em reações de anafilaxia, tá? Vamos ver o que seria uma urticária. Uma lesão circunscrita, só que olha o que está escrito aqui, agudamente circunscrita e elevada. E ela surge e desaparece rapidamente, né? Decorrente de uma reação alérgica, né? De uma reação anafilática. Então, nada mais é do que um edema localizada, né, na pele, e esse edema ocorreu por causa de liberação de substâncias vasoativas como a histamina, que ocorre num processo anafilático, né, num processo de anafilaxia. Isso é o que a gente chama de urticária. Então, aqui nessa imagem, né, nós estamos vendo várias pústulas, né? Esse animal está cheio de pústulas espalhadas pelo corpo, né? Pela barriga, né? Pela cavidade ventral, pela cavidade abdominal, na sua região ventral, na sua face ventral. E isso significa que este animal tem um processo infeccioso bacteriano, né? Tem uma piodermite. E essa piodermite, logicamente, é uma piodermite superficial, né? Então, o que eu preciso compreender é que isso é decorrente de agressão bacteriana. Então, dentro das lesões primárias que a gente falou, né, são essas.
mácula, placa, nódulo, tumor, cisto, vesícula, bolha, pústula, né? Lembra que a pústula que a gente acabou de ver é aquele conteúdo elevado, né, circunscrito por pus, né? Um tumor, como a gente já tinha falado, um cisto, e as outras alterações, né? Mácula, pápula, placa, nódulo e assim por diante, né? Então, esse slide, ele está resumindo todas essas lesões primárias que a gente acabou de conversar e com um esquemazinho aqui do lado, né? Só mostrando, ilustrando este esquemazinho que a gente está vendo aqui do nosso lado direito, ok? Mas essas são as nossas lesões primárias, ou seja, ocorrem de uma forma primária na pele, né? Porque agora nós vamos ver lesões que podem ser primárias ou podem ser secundárias. Então, olha só, agora nós vamos ver lesões que podem ser primárias ou secundárias, a gente já explica isso. A primeira delas é a alopecia, tá? Olha só, essa região, ou a região na pele, na região do corpo do animal, onde ele é totalmente careca, né? Onde não tem pelo nenhum. Essa alopecia, ela pode ser primária, né? Vamos pensar assim, o animal tem uma alteração na fase folicular, não cresce pelo, ele fica careca. Ou nessa região, logicamente, né? Ou essa lesão ela pode ser secundária. Secundária aqui, vamos pensar, secundária a um ácaro, uma sarna, por exemplo, secundária ao próprio traumatismo, né? Se eu ficar com a minha mão puxando fios de cabelo da minha cabeça numa determinada região, vai chegar um momento que eu não terei mais cabelo naquela região, né? Isso a gente chama de alopécia, né? Ou alopecia, tá? Então, o que é essa alopecia? Perda ou falta de pelo em qualquer quantidade ou distribuição até a calvície completa, tá? Então tá aqui, ó. Isso daqui é uma alopecia, certo? Localizado em região distal do rádio da ulna, na sua porção dorsal ou na sua porção anterior, não é isso? Circunscrita, aí tem que ver quantos centímetros mede, mas em torno de 1, 2 centímetros essa alopecia, tá? Normalmente a alopecia é sempre um problema secundário. Então aqui, neste animalzinho, pode ser que ele tenha um fungo, pode ser que ele tenha sarna nessa região e faz com que o pelo caia, né? Faz com que ele fique com essa alopecia. Neste animal aqui do lado, provavelmente ele tem uma alopecia endócrina, né? Tem uma alteração endócrina e essa alteração endócrina está causando este tipo de alopecia no corpo dele, certo? Então, normalmente as alopecias são adquiridas, né? Ou seja, são secundárias a alguma outra patologia no caso, tá? Então, e aqui lembrando que no animal endócrino, né, endocrinopata, provavelmente ele terá essa alopecia do outro lado, exatamente igual nós estamos vendo aí. E aí que nós vamos classificar de alopecia bilateral simétrica, né? Pegando qual região do corpo? Toda a região de tórax, região de abdômen e chegando até a região de joelho, né? Olha só, então toda a região torácica, né? Região cervical também, mas região torácica, região abdominal e membros pélvicos estão acometidos por essa alopecia. Lembrando, normalmente isso é uma alopecia endócrina. Mas somente a alopecia endócrina vai causar essas alterações? Não, tá? Nós temos outras patologias que vão levar a essas características clínicas também. E aqui nós conseguimos visualizar também, né, regiões alopécicas, ó. Aqui não está tão circunscrita igual naquela última imagem, né, daquele membro torácico, mas aqui ela é um pouco mais difusa. Pode ver que ocorre rarefação pilosa. Mesma coisa nós estamos observando nessa imagem, né, ó. Regiões alopécicas. A alopecia ela pode acontecer, vamos pensar, se o animal tem uma piodermite, né, um processo bacteriano dessa pele, isso pode causar prurido, e esse prurido, o animal vai se coçar, né, até ficar alopécico, até ficar com essa região sem pelo, né. Aqui nós vemos múltiplos pontos de alopecia na pele do animal, e aqui nós já vemos um pouco de cascas, né, de caspas, digamos assim, nessa pele deste animal, tá? Então, isso é alopecia. Aí a gente tem que descrever se é uma alopecia circunscrita, se é uma alopecia generalizada, onde que ela é localizada e assim por diante, tá? Então, isso é o que a gente chama de alopecia.
E agora o que a gente chama de escamas e crostas, tá? Escamas nada mais é do que acúmulo de fragmentos frouxos daquela camada da pele, aquela camada de células cornificadas, né? Que elas ainda ficam aderidas na pele. Isso é o que a gente chama de escamas. E crostas é quando nós temos um exudato. O que é exudato? Né? Um líquido proveniente de um processo inflamatório, uma exudação. Ou nós temos pus, sangue, né? É isso que está sendo acumulado na superfície da pele. Né? Todo mundo que já ralou a pele sabe que ali começa a acumular um certo líquido, né? Um certo exudato, sangue, e isso vai se agregando, né? Isso vai grudando com a superfície da pele, tá? E logicamente, nosso paciente que é extremamente peludo, né? O corpo todo é recoberto por pelo, isso vai se misturando com o pelo. Então, crostas e escamas. Então, isso daqui nada mais é do que as escamas, né? Parece aquelas caspas. O que é isso? É aquelas células, camada cornificada, né? Essas células começam a se agregar na pele, né? Começam a se acumular. Por que isso ocorre? Por um problema de queratinização, por um problema de, digamos assim, de desenvolvimento das camadas celulares, tá? E as crostas, né, que a gente consegue visualizar aqui. Ó. Então, notem que, pelo menos nesse pavilhão auricular, nós temos uma intensa exudação, material, uma secreção purulenta, secreção sanguinolenta, né? E essa secreção, ela começa a se grudar, né? Começa a se agregar nessa orelha interna. E aí forma isso que nós chamamos de crostas. Né? Aqui, umas crostas um pouquinho mais delimitadas, né? Mas que sim, provavelmente ocorreu secreção e essa secreção agora gruda na pele, gruda nos pelos. Tá certo que é uma região que foi tricotomizada, né? Ou seja, foi raspado os pelos para visualizar essas crostas. Os comedos, como se fossem cravos, né, na nossa pele, aqui esses pontinhos enegrecidos, né? O que são esses pontinhos enegrecidos? Nada mais é do que o folículo piloso, que está cheio de células cornificadas, está cheio de micro-organismos, está cheio de sebo, né? Aquela secreção da glândula sebácea, né? Começa a se acumular dentro deste folículo piloso. E aí ele fica dilatadinho, né? Se apertar, sai aquela coisinha escura aí de dentro. Isso é o que a gente chama de comedo, né? Por que ocorre isso? Por um processo também de desenvolvimento bacteriano nessa região. Então, falamos de lesões primárias, falamos de lesões que podem ser primárias ou lesões que podem ser secundárias, e agora nós vamos falar especificamente das nossas lesões secundárias. Ok? Um colarete epidérmico, por exemplo. Lembra daquela pústula que a gente conversou lá atrás? Aquela lesão circunscrita, elevada, né? Medindo, ou melhor, que dentro dela tinha um conteúdo purulento. Agora ela se rompeu, ela estourou e todo aquele pus começou a ficar grudadinho na pele do animal. Então tá aqui, ó, é um fragmento de epiderme que fica aderido à pele após a ruptura daquela pústula. E isso é o que a gente chama de colarete epidérmico. Então, se eu pego um animal com esses colaretes epidérmicos, eu sei que ele também tem um processo, uma piodermite, né? Tem um processo bacteriano localizado nessa pele. Tá? E uma fissura nada mais é do que uma ferida, né? Uma ferida nessa epiderme, tá? Ou até em regiões mais profundas, né, da derme, provocada principalmente, olha só, por trauma, né? Mas por qualquer lesão nesta pele, né? Imagine que arranhou essa pele numa cerca, no portão, né? E isso formou uma fissura também, tá? Então, aqui só uma imagem mais aproximada, né? Lembra que aqui nós tínhamos uma pústula, essa pústula estourou e agora o que ficou grudadinho na pele do animal? Ficou grudadinho esse colarete epidérmico, né? Que é o pus ressecado, grudado com pelo, né? Com restos celulares. Então, isso é o que nós chamamos de colarete epidérmico. E agora uma úlcera e uma escoriação.
Escoriação é um pouco mais profundo do que aquela fissura que nós conversamos, né? Então, o ato de morder, o ato de coçar naquela região pode levar a uma escoriação? Sim, pode, que a gente vai passar daqui a pouquinho. E uma úlcera, né, nada mais é do que uma solução de continuidade da nossa epiderme, com exposição da derme do tecido subcutâneo. Então, aqui a gente consegue ver uma úlcera, né? Imagine que este animal fica em decúbito e começa a formar aquelas escaras de decúbito, né? Ou seja, o tecido ele morre e forma essas úlceras que a gente está visualizando aqui, né? E a escoriação é quando a parte superficial da epiderme é removida. Lembra que uma fissura é uma lesão, uma solução de continuidade nessa epiderme, ou seja, é um corte na epiderme. E a escoriação é a remoção dessa epiderme. Essa remoção ela ocorreu pelo fato que o animal está se mordendo, o animal está se coçando, né? Está tendo alguma agressão. E aqui nessa imagem, né, ela não está tão visível assim, mas a gente vê uma escoriação. É igual você se coçar muito e formar uma ferida na sua pele. Pronto. Isso é o que nós chamamos de escoriação, tá? E agora o que a gente chama de cicatriz e liquenificação, né? Uma cicatriz é aquele tecido fibroso que cresceu mediante aquela lesão tecidual, né? Acho que a maior parte de vocês deve ter alguma cicatriz. Então, aquele tecido, aquela derme, epiderme, subcutâneo foi substituído, né, por um tecido fibroso. E esse tecido fibroso não tem a mesma consistência, logicamente, da pele, né? E o que nós chamamos de liquenificação é o espessamento e endurecimento da pele. Ou seja, essa pele ela fica mais grossa e fica mais dura do que o normal. A gente vai ver algumas imagens daqui a pouquinho, tá? Além disso, né, na nossa liquenificação ocorre a hiperpigmentação desta pele. Tá? Por que isso acontece? Trauma crônico, né? Então aqui nessa imagem a gente está vendo uma liquenificação, que é o espessamento e engrossamento dessa pele. Tá? E logicamente muda aquele grafismo que a gente falou, né? Nós temos pregas e fissuras nessa pele, tá? Então a pele ela fica com esse aspecto, né, ressecado, espesso. Isso é o que a gente chama de liquenificação, tá? Então pronto, isso daqui é uma liquenificação, tá? Pode ocorrer, logicamente, pelo envelhecimento do animal naquelas regiões onde tem uma maior agressão, né? Por exemplo, os cotovelos, né, a região onde ele bate antes de deitar no chão, ou aquela região onde sofre uma maior agressão, digamos assim, uma maior pressão, antes dele deitar no chão. Tá? Então, isso é o que a gente chama de liquenificação. Pode ver que a pele parece que ela está ressecada, e ela também está hiperpigmentada. Tá? Isso é uma lesão crônica, né? Então, quer dizer que um trauma crônico nessa região pode fazer com que a região fique nesse aspecto? Pode, tá? Isso a gente chama de liquenificação. Então, aqui, ó, nessa região abdominal, a gente vê a pele toda espessa, né? Com esse grafismo aumentado, com essa cor enegrecida, e isso é liquenificação. E a gente também observa aqui, ó, na região das axilas, né? Onde um animal, digamos, com peso maior, um sobrepeso, no momento que ele vai andar, ele começa a esfregar essa pele uma na outra, né? E isso causa essa agressão. Logicamente, não é só por isso, tá? Depois, nas dermatopatias, nós vamos conversar um pouquinho mais. Mas o que eu quero que vocês compreendam hoje é o que é uma liquenificação. E agora, aumentos de volume da pele, né? Que é o edema e um efizema. Edema é acúmulo de líquido, né, no espaço subcutâneo. Tá? Esse líquido veio da onde? Do leito vascular, né? Por exemplo, aumento de pressão hidrostática, aumento de volemia, né? Então, nós temos a formação, né, e a presença desses edemas, tá? E efizema nada mais é do que acúmulo de ar ou gás. Esse ar ele só pode vir do trato respiratório, né? Então, vamos pensar uma lesão de traqueia, uma perfuração de traqueia. A hora que o animal respira, o ar também vai para o subcutâneo, né? E isso a gente chama de enfisema. Ou quando nós temos proliferação bacteriana, né? E essas bactérias produzem
gases, e esses gases vão ser acumulados também no espaço subcutâneo, tá? Então, quando nós falamos de efizema, só pode ter ou vindo do trato respiratório, né, perfuração de traqueia, perfuração da caixa torácica, do pulmão, ou da produção por bactérias. E agora chegamos nos exames complementares do sistema dermatológico. Um deles é o que nós chamamos de luz de Wood. Tá? Essa luz de Wood, ela serve para verificar fluorescência da pele do pelo do animal, tá? Para diagnosticar algumas dermatofitoses, ou o que é isso, né? Diagnosticar lesões fúngicas, tá? Na pele e no pelo do animal. Por quê? Porque a hora que essa luz incide sobre este fungo, né, nós temos uma fluorescência. Tomar cuidado, logicamente, com escamas e com crostas, que pode dar para a gente um falso resultado positivo, tá? E esse exame, lógico, deve ser feito num ambiente totalmente escuro, né? A gente vai ver umas imagens agora. Então, essa luz de Wood, né, esse aparelhinho, onde tem uma luz negra, digamos assim, eu preciso ligá-la para aquecer essa luz, e a hora que eu passo essa luz sobre a região contaminada, né, com esse dermatófito, ou seja, com este fungo, principalmente o micrósporo, então, a hora que essa luz incide sobre o fungo, né, ele fica fluorescente, e aí a gente já consegue chegar num resultado positivo e, consequentemente, num diagnóstico, né? Eu posso coletar essas amostras e fazer uma cultura para ver o crescimento fúngico, mas não é tão necessário assim. Só pela luz a gente já consegue diagnosticar. Um outro exame complementar muito utilizado na nossa rotina clínica, né, na nossa rotina da dermatologia, é o raspado cutâneo. Tá? Onde deve-se pressionar a pele do animal e raspar esta pele com uma lâmina de bisturi, até promover um certo sangramento, né? Porque este exame ele serve para identificar as sarnas, né? De alguns parasitas, né? Esses parasitas, Dermodex, Sarcóptes e assim por diante. E esses parasitas eles estão localizados lá no folículo piloso, né? Profundamente. Então, eu preciso fazer um raspado profundo, digamos assim, né? Escolher ou pegar a região lesionada, pressioná-la e raspar com a lâmina de bisturi até ocorrer o sangramento, né? E aí, esse material que fica na nossa lâmina de bisturi, nós vamos colocar numa lâmina de microscópio e vamos observar ao microscópio óptico, né? E é isso que a gente vai conseguir visualizar, né? Os próprios parasitas. E aí você também já chegou no diagnóstico definitivo, né? Você também já fechou o seu diagnóstico. O exame micológico, lembra que aquela luz de Wood que eu falei, ela vai identificar, por exemplo, alguns fungos, né? Só que na maioria das vezes, ou naqueles casos onde aquela luz não é reagente, não tem um resultado positivo, o que a gente faz? Coleta material, que material? Pele, fragmentos da pele, né? Ou os pelos, ou as escamas, e faz uma cultura fúngica, né? E vê qual tipo de fungo está crescendo nessa nossa plaquinha, né? E aí sim você terá um exame chamado de exame micológico. Logicamente, ele demora um tempo, 7, 10, 14 dias para crescer o fungo e você ter um resultado, né? Então, tem que saber que é um exame utilizado também, só que ele tem uma certa evolução de tempo, né? Ou seja, demora alguns dias para ficar pronto. Outro exame muito utilizado, quando o animal apresenta algum nódulo, né, ou qualquer neoplasia cutânea, nós fazemos a citologia, onde nós pegamos uma agulha e introduzimos dentro deste nódulo, né, para quê? Para coletar as células deste nódulo, né? Então, isso é o que nós chamamos de citologia. Eu estou coletando as células deste nódulo,
tá? Então, qualquer elevação que a nossa pele possa apresentar, nós podemos fazer este exame, que ele não é invasivo, tá? Com relação a custos, também não é um exame tão caro assim, e às vezes apenas por este exame, por este método, né, de diagnóstico, nós já obtemos um diagnóstico definitivo, né? E aí eu sei, por exemplo, que se trata de uma neoplasia extremamente maligna, e aí eu preciso retirar este tecido com ampla margem de segurança, ou não é uma neoplasia maligna, é uma neoplasia benigna, eu posso retirar apenas o nódulo, certo? Então, isso é o que a gente chama de citologia. E, logicamente, por fim, um exame um pouco mais invasivo, né, que é o que nós chamamos de histopatológico. Lembra daquele nódulo que nós fizemos a citologia? Se às vezes a citologia der um resultado inconclusivo, né, o que nós podemos fazer? Fazer uma biópsia excisional para posteriormente fazermos o histopatológico, onde fragmento dele ou todo o nódulo ele é retirado, né? E aí ele é, abre aspas, fatiado, feito aquelas lâminas que vão ser examinadas no microscópio por um patologista. Isso é o que a gente chama de histopatológico, né? Isso é extremamente mais fidedigno. O resultado já é um resultado definitivo, né? Logicamente, o animal é submetido a uma anestesia, é um procedimento cirúrgico, não é isso? Então, é um exame um pouco mais invasivo, logicamente, porém o resultado dele é um resultado extremamente confiável, tá? Então, pessoal, os exames complementares realizados rotineiramente na nossa dermatologia são esses, tá? Então, hoje nós conversamos sobre as classificações dessas lesões primárias, secundárias, né? Lesões causadas por alterações vasculares e falamos de alguns exames complementares, tá? Aqueles mais utilizados na nossa rotina clínica, certo? Espero que tenham gostado, aproveitem a aula, façam suas anotações e venham conversar comigo para tirar as dúvidas, beleza? Grande abraço a todos e até a próxima aula.